Pessoal, recentemente o Haddad esteve lá na Jovem Pan em São Paulo. Diversas vezes os jornalistas tentaram lacrar para cima dele e levaram aula no lombo. O Haddad, quando vai falar sobre qualquer assunto, é sempre uma aula, né? Vamos combinar. Inclusive aula de ética jornalística, porque nessa entrevista ele criticou essa maneira rasa de fazer jornalismo, né? Que é de não dar as notícias completas, de não explicar para o cidadão, para o público, as nuances ali sobre determinado fato, e aí acaba deixando as coisas meio soltas, sabe? Para o cidadão acreditar meio no que quiser ali. A gente sabe que isso é proposital, a gente sabe disso. Mas olha só, eu separei 3 momentos aqui dessa entrevista para a gente analisar, e no primeiro é onde o jornalista tenta lacrar para cima dele falando de taxa das blusinhas, vocês lembram? Pois é, perguntando como seria disputar lá a eleição com essa herança maldita do governo Lula e tudo mais. Aí o Haddad mostra para ele que a imprensa não passa uma informação de qualidade para o público, que hoje em dia não se prioriza a verdade e que eles deveriam priorizar isso. Em seguida ele vai explicar a realidade dos fatos. É o que eu sempre digo, gente. A realidade não é um bom produto. Eu tenho a impressão que as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas preferem viver iludidas por aquilo que elas acreditam. Mas enfim, vamos ouvir aí do próprio Haddad, o primeiro trecho que eu separei. O ministro mais importante ali dentro do governo, ministro da Fazenda, Economia, mas, ao mesmo tempo, teve esses impostos, a taxa da blusinha tão falada, cobra. Né, tão falada. Mas aqui o Tarcísio cobra. E como o senhor vai lidar com essa herança do governo Lula? O senhor acha que é uma dificuldade isso numa campanha? Desculpa, eu acho que a imprensa tem que fazer uma conversa séria com o cidadão, prestando a melhor informação possível. É fácil você querer rotular um ministro, né, da Fazenda. Não, pegamos o Haddad aqui, vamos acertar o Haddad, vamos marcar o Haddad. Infelizmente a democracia se faz também por esse viés rebaixado. Mas se falar a verdade, toda a verdade para as pessoas, eu acho que elas vão ter condição de julgar. Infelizmente, a verdade não é mais um insumo tão importante como tu já foi na política. Você entra nas redes sociais, você vê coisas absurdas sendo ditas a respeito das pessoas. E nem sempre o cidadão está com a melhor informação para se posicionar. O papel, e eu digo o meu papel, eu sou professor universitário da Universidade de São Paulo, eu tenho um compromisso com a ciência. A minha atividade é uma atividade de buscar a verdade. O cientista busca a verdade. Então eu não consigo fazer política de outro jeito. E eu estou aqui falando as coisas, as pessoas podem me desmentir imediatamente, mas mostra o número. Se você tem condição de me desmentir, não adianta assim, isso não é verdade. Então qual é a verdade? Qual é o documento que embasa o que você está falando? Eu estou falando coisas documentadas. Se eu estou falando que os governadores cobram taxa das blusinhas, inclusive o Tarcísio, e ninguém vai perguntar para ele sobre esse assunto, é porque isso é o que está acontecendo. Há 4 anos, ninguém pergunta para governador nenhum. Se eu estou dizendo que o Congresso, e não o presidente Lula, aprovou por unanimidade, ele não tinha o que fazer. Uma lei aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, não tem o que fazer. Você vai vetar, vai derrubar o veto. Todo mundo é a favor. Então precisa ter um pouco de pesquisa nisso e a coragem de dizer, porque às vezes eu vejo as pessoas com medo, sabe? Com medo de enfrentar a extrema-direita. E eu até entendo. Porque há muita violência, você pode perder audiência, você pode perder assinante. Isso não funciona no nosso caso. Você pode me criticar, uma pessoa não vai deixar de te ouvir porque você está me criticando. No caso da direita, não. Um prefeito pode ser perseguido, um policial pode ser perseguido, uma professora pode ser perseguida pelo que ela pensa. Pelo que ela pensa. E isso não faz parte do meu universo e da minha visão de país e de sociedade. Para vocês verem, né? Se jornalistas poderiam ter dormido sem essa, não poderiam? Porque o público da Jovem Pan, a gente sabe, é um público direitista, né? Que acredita que realmente os seus governadores não cobram a taxa das blusinhas, que isso é coisa do Haddad e tudo mais. Sendo que, como o Haddad bem disse, cobram há pelo menos 4 anos. Agora, em âmbito federal, é isso que o Haddad colocou, gente. Se foi aprovado de forma quase unânime, você vai fazer o quê? Lei se cumpre, não se discute. Não tinha o que fazer. Essa mesma imprensa golpista aí ficou chamando o cara de taxado, sendo que a direita, em peso, aprovou essa lei. Olha que curioso, né? E daí eu te pergunto,
Vocês acham que esses jornalistas não sabem de tudo isso? Claro que sabem, gente, é claro que sabem. O cidadão bozolóide, chapéu de alumínio, eu sei que não sabem nem o que comeram ontem, mas esses jornalistas aí, não. Eles sabem muito, muito bem de tudo isso. Agora vamos ouvir o segundo momento dessa entrevista que eu também achei assim espetacular, tá? Que foi quando eles entraram no assunto das isenções fiscais totalmente irresponsáveis que o Tarcísio vem concedendo a seus amigos empresários lá em São Paulo, tá? E da gestão injusta e incompetente que ele vem fazendo, que inclusive carece de revisão recorrente do próprio Haddad, do próprio governo federal. Existe uma emenda constitucional determinando ao Ministério da Fazenda, sobretudo, que é o ministério encarregado, de rever benefícios fiscais. Revisão de benefícios fiscais não é aumento de imposto. Você cobrar imposto de bet não é aumentar imposto. Você cobrar imposto de fintech como se fosse banco não é aumento de imposto. É um mandamento constitucional aprovado por todos os partidos de revisão, coisa que ele não faz aqui. Todo o benefício fiscal na União, desde a minha gestão, está na internet. Cada empresa, CNPJ por CNPJ, você vai lá e sabe quanto que a empresa deixou de pagar de tributos. Aqui é uma caixa preta, ele não coloca na internet os benefícios fiscais que ele ampliou, mas ampliando sempre para os amigos, porque o ICMS do combustível ele subiu, a taxa das blusinhas ele cobra. Agora, para os amigos, ele faz política de redução de imposto. Reduzir imposto, ou você reduz para toda a sociedade, ou você não reduz. Reduzir para uns e onerar os outros, como ele está fazendo aqui, eu não acho que é uma política de direita ou de esquerda. Eu acho que é uma política injusta. Então, a privação da Sabesp é uma coisa injusta. A política tributária que ele faz, na minha opinião, não é de direita ou de esquerda, é injusta. Então, muitas vezes se confunde, por isso que o presidente evita esses termos. Quem está fazendo ajuste fiscal somos nós. Vocês sabem o que aconteceu em 2022. Em 2022, o Bolsonaro, para tentar reverter o quadro eleitoral, estourou as contas públicas. Isso está indo nos editoriais do período. Editoriais de jornais de direita, que chamaram de PEC kamikaze, o que ele fez no final do mandato, PEC do calote, não ter pago o precatório. Quem que pagou o calote do precatório? Foi o governo Lula. Quem indenizou os governadores pelo ICMS combustível? Foi o governo Lula. Quem está mandando um orçamento para o ano que vem com superávit, ao contrário dele, que mandou com déficit para o governo Lula? É o presidente Lula. Então, a gente fica falando de direita e esquerda e debaixo desse manto se escondem as coisas que precisam ser discutidas. Por isso que rótulo não é bom. Porque, às vezes, por trás do rótulo, tá escondido um político incompetente. Vocês viram aí, né? Tarcísio não é transparente com a sua gestão. Ele não coloca na internet esses números como a Haddad faz, né? O governo Lula. E outra coisa, subiu o ICMS dos combustíveis, cobra a taxa das blusinhas, mas fica isentando de imposto os amigos empresários. Ou seja, você que é cidadão de São Paulo, que fica chamando o Haddad de taxade, quem está chicoteando o lombo de vocês para pagar isenção fiscal para empresários parças é o governador de vocês aí, ó, o Taxídio. Ele sim merece esse apelido, porque é ele que está aumentando imposto e jogando tudo no lombo de vocês para beneficiar empresários milionários e bilionários. Inclusive, é tão incompetente que tem que ter o seu trabalho revisado por quem sabe trabalhar, que é o Haddad, né? Agora, a boa notícia é que tá facinho para vocês resolverem isso aí, né? Você de São Paulo vai ter a chance de resolver essas injustiças nas urnas. Basta dar um pé na bunda desse incompetente do Tarcísio aí e eleger o Haddad. Daí sim, vocês verão o estado de São Paulo melhorar cada vez mais nesses 4 anos. Bom, daí ele citou também a PEC dos precatórios do Bolsonaro, né? A famosa PEC do calote, que ele, Haddad e o Lula tiveram que pagar. Citou a indenização para cada governador pelo ICMS do combustível, inclusive ele, Tarcísio, né? Fala também ali do superávit que ele, Haddad, está mandando para o ano que vem, orçamento, né? Enquanto que o Bozo mandou orçamento com puta de um déficit, a gente sabe disso, mas enfim, foi uma aula. Foi uma aula e ele mostrou não só a incompetência da gestão do Tarcísio, como quão injustas são as suas políticas para o povo do estado de São Paulo. Nesse último trechinho que eu separei agora, o Haddad fecha a conta
e de quebra ensina. Essa foi boa, gente. Ensina para o jornalista da Jovem Pan qual pasta é responsável pela infraestrutura, já que nitidamente ele não sabia. E ainda tentou corrigir o Haddad, gente. É muita audácia, viu? Mas é muita audácia. Aí tomou, né? Não teve jeito, tomou. Mas vou te falar, esse jeito do Haddad de bater é sensacional. Ele bate com classe. Em nenhum momento você vê ele perdendo a compostura, partindo para agressão. Não. Ele bate pesado sim, mas totalmente na elegância. Você vai se posicionar em relação a isso? As críticas que recebia enquanto ministro da Fazenda e agora como candidato ao governo de São Paulo? Anísio, você vai me permitir me estender um pouquinho, porque você falou de 10 temas aproximadamente. Aproveitei a deixa para isso. Eu vou ter que responder os 10, porque senão quem está nos assistindo vai achar que eu estou fugindo do debate. Em primeiro lugar, pega o Tarcísio como ministro dos Transportes. Em relação a parcerias com o setor privado, ele fez 1/3 das parcerias que o Renan Filho, seu sucessor no governo Lula, fez. Então, não sei do que nós estamos falando. De infraestrutura, ministro, só para... Estou falando de rodovias. Ministério dos Transportes. Infraestrutura? Ministério dos Transportes é infraestrutura, né? Fez 1/3 do que o Renan fez. E era tido como o Tarcísio do asfalto, não sei que apelido que ele recebeu. Aqui ele fez 10 metros de asfalto em São Paulo, na gestão dele. O Renan fez 3 vezes mais. Aí ele fala, não, mas eu também fiz as ferrovias, eu fiz as concessões das ferrovias. Todas tiveram que ser revistas com acompanhamento do Tribunal de Contas da União. Um prejuízo enorme na concessão de ferrovias, na gestão dele, no caso da Vale, no caso da Rumo, entre outras empresas que foram beneficiadas indevidamente na gestão dele e que nós tivemos que rever com a supervisão do Tribunal de Contas da União. Bom, é isso. Onde o Haddad vai é desse jeito aí, é assim. E é incrível como que esses jornalistas ainda não aprenderam que estão lidando com alguém que não é palestrinha, né? Mas se é alguém que domina, que sabe do que está falando, porque trabalha com isso todos os dias e que conhece a máquina pública muito bem. Outro dia ele foi lá na Globo News e foi a mesma coisa. Deu aula para eles que pareciam totalmente perdidos. Mas se eles insistem em continuar com essas estratégias aí de lacre, do taxa das blusinhas e tudo mais, é com eles mesmo. Só vão passar vergonha. Agora, senta com o Tarcísio e pergunta tudo isso aí para ver se ele vai saber responder. Claro que não vai, mas não vai mesmo. Agora, você que é de São Paulo, em outubro, como eu disse, vai ter a chance de eleger um governador desse nível aí, ó. Um grande intelectual, mas não só um grande intelectual. Um grande gestor público, alguém que vai governar por você também, e não só pelos empresários como o Tarcísio faz.